nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, o teu amor vela por mim, que seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos reunidas em Teu nome, Senhor. Compreender melhor, para assim fortalecer a nossa fé e buscar no nosso dia a dia vivenciar os ensinamentos que essa doutrina nos traz. Que possam as nossas irmãs Fabrícia e Juliana estarem sintonizadas com essas energias do Senhor, para passar da melhor maneira possível esse conhecimento. Muito obrigada, Pai, que assim seja. Vou passar então agora, Ju. Beijo, pessoal. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, hein, Má? Obrigada, Marcela. Muito linda, lindo, né? Sim. Muito linda. Ela é linda, Maria Irene. Mas Maria não. Chamo diretamente pelo nome. É. Né, Irene? A gente já tem intimidade, para não ter que dizer o nome Eu todo. via sempre Irene só, né? Meninas, beijo a todas, bom dia. Vamos, depois de uma prece cantada linda dessa, dar início ao nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, e o espírito é Dr. Bezerra de Menezes. Como vocês sabem, não é? Nós vamos primeiro na leitura e depois nós vamos bater um papo sobre a temática. Fabrícia não vê a hora de conversação. Dos causos, né? Dos causos. Vamos lá. Então, ele está começando. É uma técnica, eu queria falar uma coisa com vocês, é o seguinte, tem o mesmo estilo de escrita de Dr. Bezerra, porque se você observar aqui o Recordações da Mediunidade, ele
que era um inspirador, é a biografia dela, ela que está escrevendo, mas ele inspirou a ela em muitas coisas. Por quê? Porque como ela tinha que relembrar até coisa muito antiga, ele ia na memória para ela reviver aquilo ali. E foi ele que tem esse princípio de começar o capítulo com um trecho doutrinário. Ah, sim. Né? Ele é próprio estilo do Dr. Bezerra de Menezes. E enquanto vai desenvolvendo o livro, ela vai começar a falar, né? Ela primeiro pega uma base doutrinária, conta uma experiência dela, assim, 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 e depois ela separa. Ela começa a separar os capítulos entre diálogos. É a mesma coisa do Dramas, do qual ela é a médium, mas o autor do livro mesmo, diretamente, é Dr. Bezerra. Então, se você observar o Dramas, ele foi separando. Ele foi separando para poder, mesmo tratando do mesmo assunto, é como se dissesse assim, desse aquele input. Agora, vamos passar para uma outra fase. Um aviso mesmo. Ou ele separa assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, de asterisco. O dela, em vez de botar número romano, ela botava um asteriscozinho. Aí eu já entendia, por exemplo, com a experiência com os livros, que ela estaria começando um outro, sempre dentro daquele assunto, mas como se fosse uma fase. Sim. Para não misturar, né? Então, nós estamos falando sobre algumas descrições de obsessão, tá? E ele tá falando disso aqui pra gente. Vamos lá. A cada um segundo suas obras, eis a sentença ou lei exposta por Jesus, que previne contra infrações tais. Não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más, muitos serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de existências tumultuosas, pela ingratidão e a maldade desses, que agora são as suas vítimas. Capazes de grandes atitudes afetivas para outrem, que não o seu inimigo a quem obsediam. E não raro, também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou a sublime moral da fraternidade evangélica. Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados, e aqui o mandados ele botou entre aspas, justamente para dizer, foi mandado, mas não é que está saindo das leis de Deus. É um pau mandado, mas aquele pau mandado está agindo sempre com o cuidado divino. Sim. Né? Mandados por outrem a obsidiar alguém, por antipatias, despeito ou mesmo ódio. Ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. E aqui eu vou dar uma pausa, porque aqui já surgiu, né? Uma dúvida, né? Muito assunto, muito pano pra manga. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Então, a obsessão, muitos obsessores não vão ser absolutamente maus, né? Ou seja, perverso no seu todo. Evolutivamente falando. Né? Tipo assim, o cara é mal mesmo, sente a maldade, e existem espíritos assim, espíritos hipócritas, espíritos perversos, que escolhem mesmo esse caminho. Fazer o mal. Escolhe mesmo. E aí ele está querendo trazer uma distinção, né? E tem os outros obsessores que podem ser obsessores porque foram aqui, vítimas, e uma boa parte, né? É a vítima do outro. Do que está sendo obsediado hoje. Por exemplo, você vê aquela pessoa ali, às vezes com criança, né? Que às vezes tu tá conversando outra vez. Ou um jovem, um velhinho. Aí você fala, como é que eu faço para me livrar dele? Uma amiga minha disse assim, não, mas 80 e poucos anos, né? A minha mãe, a gente tem que dar um jeito desse espírito que está lá sempre com ela para se livrar dele. Eu falei, enquanto você ficar com o seu pensamento de livrar, que tem que se livrar dele, não vai resolver. Porque, primeiro, ela é culpada num passado profundo reencarnatório.
Aquele lá que está tentando Nossa. é um instrumento de Deus para reeducá-la. É. E tá dando a ocasião dela crescer, ele também de crescer. No dia que Deus achar que não deve estar mais, que é Deus que vai decidir. Então não dá certo esse negócio de botar pra fora, não quero me livrar, quero botar a vassoura atrás da porta. Não rola. É melhor Com os espíritos chamar não pra rola. crescer, então, aí nesse caso, né? Chamar pra crescer A junto. técnica é essa. É. Você vê que se você... Até porque não tem como se livrar. Não tem como se livrar. E se você tem esse tipo de perfil de pensamento, instiga a raiva mais ainda na pessoa. Que o que se coloque no lugar do obsessor. Faz bem assim. Que desaforo esse sem vergonha foi o que fez comigo e tá com a cara de pau pedindo reza pra se livrar de mim. É. Ficar mordido, né? Fica. Tá vendo que ele não mudou? Tá vendo que ele não presta? Você engana quem? A mim que se não engana. Em vez de Eu pedir conheço- perdão, tá Exatamente. querendo se livrar. Fica ainda. instigando, né? A raiva. E Allan Kardec vai falar isso no livro dos Instigando médiuns. mesmo. Vai falar isso sobre a obsessão na Gênese. Isso é tratado assim de braçada na própria codificação espírita. É. Olha, o perfil não é esse agora. Aí ele vai dizer, Mas né? aí, se a pessoa estuda mesmo o espiritismo, assim, ela entende que quanto mais conseguir resolver com amor, com amizade aquela situação, mais vai se livrar. Mas você, porque Mas na verdade, por assim, quê? né, gente? O injustiçado. André disse ali pra gente agir como se eu fosse um sente injustiçado. É a nossa postura psicológica. A gente se coloca sempre como a vítima de alguma coisa. E quando a gente se coloca nessa posição, o que é que acontece? Não querendo, porque muitos não querem, mas coloca em questão a lei de Deus. Claro, coloca. É. Porque se você fala, não, Quer dizer que Deus é injusto, porque se ele vê tudo, se ele pode fazer tudo e deixa. e tá deixando, porque fechou o olho, foi tomar um cafezinho, deixou pra lá, É sim. foi tomar um cafezinho É a junto. mesma coisa de você ver seus filhos brigando e não tá nem aí. Tá vendo novela ali, tá vendo a televisão, não quer nem saber. Não, Então Deus tá assim, né? Deixa pra lá. Me lembrei de uma técnica educativa, de um educador aí de não sei de onde, que tem um livro escrito isso, que é para deixar o pau quebrar entre os filhos, tá? Para poderem se resolverem. Aí se você pegar como um bloco esse tipo de informação e trazer para o campo divino, Deus faz assim, olha só, pela orelha os dois. Vocês têm que se resolver. Fiquem aí. Você implicou com esse daqui. E agora você tem que aprender junto. Na verdade, não é que Deus bota para brigar. Bota para se entender. É. Porque o vínculo feito, ele não acaba. Porque Deus espera que a gente aprenda, né? A gente que demora a aprender, porque Ele espera que a gente aprenda. Um dos dois vai ter que dar o E passo, entenda na verdade, né? Porque por mais que o espírito ele é insistente na raiva, no ódio, e a vítima, veja, andou, foi pra frente, procurou se melhorar, tá lutando, ele tá indo. É você que tá ficando lá pra trás. Aí, que já é um duplo desaforo, porque a gente E fica aí assim, vai ó, afastando também, vai né? afastando, Pela vibração. vai afastando. E é ele que vai ficar na vibe, como diria a Fabiana, na vibe do sofrimento. Porque como é que pode estar melhorando e eu estou piorando, infeliz? Por causa da questão da sintonia, ele não vai ter mais atuação. Mas não é dito que ele vai embora. Porque às vezes Deus fala, Ele não vai ter acesso, né? Exato, esse meu filho está melhorando. Então, convém deixar esse bichinho com ele. Que ele vai observando, vai aprendendo, vai se melhorando. Vai vendo que ele tá avançando e tá sendo feliz. Então, Vai observar. como eu acho que na essência todo mundo quer ser feliz, ele vai cansar, né? Vai cansar. Na verdade, o mal cansa, né? A gente falou isso no estudo italiano, eu estava lendo o livro dos espíritos disso, até a hora que cansar, né? Que aqui Aí se entrega. se entrega para Deus, né? Então ele vai falando aqui, mas a gente vai falar daqui no próximo áudio.
voltando na segunda parte do nosso estudo, a Marcela descreveu ali pra gente. Sim, aqui onde moro, às vezes, essa pedagogia é usada nas escolas. Pequenos conflitos, os pedagogos às vezes deixam as próprias crianças se entenderem. Eu tinha uma amiga que deixava as filhas, quebravam umas às outras na porrada mesmo, assim. E eu não tenho essa natureza de ver o grande batendo no pequeno e não ter essa natureza. Mas é por causa desse método. Não é que sangue frio do cão, não tem essa natureza. Mas às vezes são medidas assim que funcionam, né? Aí as meninas fazem assim, mãe, a gente tá se acabando e você não faz nada. Não tem nada a ver com isso, tem que ter uma natureza, né? Um sangue Mas assim ver meio que a frio. criança fala, mãe, a gente tá se acabando, quer dizer que ela percebeu que elas duas estavam erradas, né? Exatamente. Funcionou, digamos Então que pare, né? Dá um stop. Digamos que funcionou. Então ele fala assim, aqui dizendo que esses espíritos, vamos supor, seu Zezé tá obsediando Dona Mariquinha. Porque Dona Mariquinha botou chifre em seu Zezé. Vamos assim, linguagem popular de novela que vocês adoram, né? Botou chifre em seu Zezé. Seu Zezé desencarnou e tá muito chateado com essa situação. Dona Mariquinha, em vez de ficar sofrendo de remorso, reencarnou e ainda casou com outro. Vixe, Maria. Aí seu Zezé não aguentou. E seu Zezé toma obsediar Dona Mariquinha. O que é que acontece? Seu Zezé pode ter, e é uma questão passional, né? Que a gente tratou nos outros estudos atrás. Seu Zezé pode muito bem atentar a vida de Dona Mariquinha, porque tem, veja, ofendido na sua integridade, né? Tudo aquilo que mexe no íntimo das pessoas. Mas como espírito, o seu Zezé pode ser gente boa pra caramba, ajudar outros parentes, seguir a encarnação de outra pessoa, mas Dona Mariquinha tem que pagar. Porque, entendeu como é? Muitos fazem isso. Ivone é uma da primeira a trazer no Recordações da Mediunidade esse tipo de experiência. Aí ela dizia, meu amigo, então você gosta de mim? Ivone, o espírito. Você gosta de mim? E ajudava Ivone com um monte de coisa. Ajudava com outros espíritos. Assistência. Dava assistência a outros espíritos. Também. Fazia, meu irmão, você gosta tanto de mim e tal. Eu vou lhe pedir uma coisa muito... Deixe de atentar, Dona Mariquinha, exemplo. Aí ele diria, no caso, né? Deixo não, porque você não sabe, ela não presta. E ainda continua não prestando. Porque você vê de fora. Eu que sou espírito, vejo por dentro. Aí, não tinha jeito. E vão tentar conversar. E não dava jeito, né? Até o dia, com certeza, que tivesse um acordar. Mas aqui ficou uma duvidazinha, né? O fato dos mandados, entre aspas, como a gente já tinha dito, não quer dizer que sai da lei de Deus. Então, vamos dar um exemplo. Os mandados. Que eu não entendi isso. Você vai ver o mandado. Vou lhe dar um exemplo palpável. Mandado por quem? Quem lembra do livro Libertação? André lembra, com certeza. Eu não. No livro Libertação, o obsessor mor do livro, que era o antagonista, né? Se chamava Gregório. Era o que estava tentando resolver o caso, e o caso era dele, né? Gregório queria o seguinte, obsediou essa moça. Por sinal, obsediou essa moça que ela era casada já. Era filha de um juiz, era casada, e ela adoeceu de cama, doenças, mal-estares, médicos não se resolvia. Essa moça passou maus bocados. Gregório mandou... Não me lembro como número, André, se você me ajudar, eram mais de 60 ou mais de 80 espíritos na casa da moça. É brincadeira? Mas para obsediar. Para obsediar. E fazer um turno ainda. Aqueles espíritos ali, eles não tinham uma noção exatamente... Que era um mal que estavam fazendo. Não, sim, tinham noção que mas como são espíritos, entenda... E ver a pessoa no corpo, é como se estivesse vendo você numa fantasia de carnaval. O valor é esse.
É a gente que dá um grande valor ao corpo. Mas pro espírito que tá investindo para matar, para ele, o que é que tem? Tá no corpo. Perde esse corpo, e aí? Sim. Entendeu? Sim. Não dá essa importância. Então, qual era o objetivo? Tentar matar a moça. Só que ele dizia, Gregório, que é porque era um grande ódio, era uma grande vingança. Como ele era chefe, a galera acreditava. Mas era mentira, no fundo ele era apaixonado por ela. É o que faz a hierarquia, né? Ele era apaixonado por ela e queria ela para ficar com ele lá. E o que é que ele estava despeitado, que ela reencarnou e ainda casou com outro. E ele queria, só que quem sabia disso? O André Luiz sabia, o Gúbio sabia, tá? E é aí onde começa toda a trama. E os 60 da galera não sabia. Não sabia que a intenção, porque se soubesse que a intenção é porque ele amava ela, era apaixonado por ela, o que é que ia ficar? Como fraco. Descarado era um desse, amor apaixonado. meio doentinho, né? Como é que pode um cara chefão desse querendo mandar na gente, não sei o que, apaixonado? Era um sinal de fraqueza. Fraquinho. Era de fraqueza, né? Aí que fala, não, é por vingança. Não era, verdade, mas foi mandados, né? Mas era um amor doentinho, óbvio, era um né? amor doente. Porque assim, mesmo que ele chamava de amor, mas estava fazendo ela sofrer. Né? Sim, era um amor doente, óbvio. Só que a visão dele é essa. Tipo, é muito melhor você ficar comigo, que eu que te amo aqui comigo no umbral, do que estar reencarnada com outro. Que conversa é essa? Entendeu? Aí é egoísmo. É óbvio, é um amor infeliz, né? A André disse ali pra nós. Os obsessores More aproveitam a raiva e a mágoa de outros que querem vingança para si mesmos e pedem para vingar de alguém, prometendo que depois podem vingar para eles também. Usa o sentimento mal, assim como os bons espíritos podem usar os sentimentos bons nossos. Sim, ele aproveita, porque de qualquer jeito esses 60 espíritos, por sua vez, também sentem raiva, sentem ódios. Então tá bom assim, olha, eu tô nesse grupinho aqui e vou investir a minha energia para acabar a vida de fulana. Mas eu estou trocando favores. Num segundo momento, meu problema X, também de vingança, vai ser resolvido acolá. Então é essa troca de favores. Então, esses... É a panelinha, né? Oi, eu Dudu. te sirvo hoje, amanhã você me serve. Oi, Dudu, bom dia, bom dia. Então, o mandado é nesse sentido. E todo mundo se vinga. Mandados para obsediar. Agora, esse mandado para obsediar não ficou só aí. Pode ser mandado também por um desafeto encarnado durante o sono do corpo. Ora, vamos lá. Emancipação da alma. Você, amigo espírita que vai nos escutar agora, né? Toda vez que você dorme, que você deixa a vida de relação, né, Déia? Allan Kardec chama a vida de relação. A vida material. acordada, né? É a vida de relação, ou seja, você se relaciona. É como o menino que sai de manhã, vai para a escola e volta. Nós estamos indo para a escola, vida de relação. Depois você dorme, deixa o seu corpo a refazer-se biologicamente e vai para sua vida normal. A vida real nossa é a vida espiritual. Essa ação de sair do corpo, doutrinariamente, vem chamada de emancipação da alma, tá? Só que nós vamos conhecer essa temática, esses termos, essa temática com outros termos. Então, você vai ver desdobramento astral, projeção da consciência. É sempre a ação da emancipação. Mas em terminologia espírita, é emancipação da alma. Então, você sai do corpo, deixa lá. Se você tem... a emoção é a temática geral, né, Dudu? Porque aí, se eu for entrar nisso, a gente precisa de mais de 1 hora. Seria a ação no contexto geral. Essa emancipação da alma pode ter várias nuances.
Então você não fica emancipado somente quando você dorme. Existem momentos, outros, inclusive o momento de vigília. Mas isso é um E estudo. eu pensava que era desdobramento também. Um estudo à parte. É um estudo à parte. É um estudo à parte. Então, você sai do corpo, tá? E vai ter a vida espiritual. Você tem uma raiva, um ódio muito profundo com a pessoa. Aí você vai lá encontrar a pessoa. Você vai lá, você mesmo encontrar a pessoa, ou você, pelas tuas sintonias, vai bater perna no mundo espiritual. Aí você tem uns parceiros seus. Que eu vou Do pedir mal, ajuda que eu pra, vou pedir ajuda pra perturbar aquele. pra trocar favor. Uhum. Aí quem sabe o que é que a pessoa pede em troca? É. Não sei. Aí é que ele vai Um mandado. um jogo perigoso, né? Exatamente. Então isso pode acontecer. Sim. Um desafeto. Agora, você vai ter força de atuação na pessoa, aí é mais 500. Aí eu vou lembrar para vocês o capítulo porque aí 14 depende da da Gênese, pessoa, né? fluidos. Quando fala da fotografia do pensamento, a pessoa pensa em fazer o mal. Aí ela constrói a cena. Aquela cena chega na pessoa até. A pessoa verte, sente a intuição, sente o mal. Mas aí depende, Mas não é dito que a pessoa vai assassinar. depende do que a pessoa tá, de como ela está naquele momento, não? O receber? É. Claro. Tem sempre uma predisposição. Então você pode receber o pensamento mal 2%, 10%, 100%. É. Depende da sua predisposição, né? A Andrea também disse ali pra gente, mas só vai ser mandado quem tem afinidade com aquele pensamento, claro. Porque os espíritos bons, né, eles trabalham também. Você vê que depois vai ter um aceno de Dr. Bezerra sobre isso. Trabalham também. Você também não pode sair do corpo na emancipação e conversar com os benfeitores É. e pedir ajuda para fulano de tal? Pode. É. E eles consentem. Porque se você... Na verdade, assim... Lembra, qual foi quem estava falando mais cedo que você falou assim? Ah, não, de Padre Germano. Que Rodolfo, Sim. não comportasse bem nos anos, ele conquistou todo o világio, É. né? E esse világio, e aí ele conquistou, eu ainda falei para você das intercessões, é aí que entra as intercessões. Porque você construiu vínculos de amizade fazendo bem, É. certo? Que é o que lembra a parábola de Jesus, do mordomo mau, que ele vai dizer assim, vai e ganhai amigos, para que esses sejam testemunhas teus. É sim. Né? São os atenuantes, são os amigos Que conquista. que conquista, E é o que vai interceder por você. E depois tem aquela coisa que você falou, eu conquisto uma amizade. Aí tem as amizades espirituais daquela pessoa Não que só, vai somando, né? claro, por exemplo, mães, avós, parentes, pais, que você, por exemplo, lida com aquela pessoa fazendo bem, os espíritos familiares pegam você em simpatia, mas é claro, do mesmo jeito que a antipatia. Se você briga, você também está conquistando a antipatia daquela família. É, exatamente. Agora eu lembrei de uma coisa do Divaldo, né? Aquela história daquele espírito que perseguia Divaldo. Divaldo adotou aquela Máscara. menininha. Aquela menininha era mãe do espírito, né? Uhum. E aí ele passou a perdoar Divaldo. Já começou a ter uma relação mais... E aquele caboclo ficou tranquila. 30 anos, viu? É, Que sujeito, entenda, ficou perturbando, mas o campo de atuação dele era limitado, mas ficou. limitado porque Divaldo estava Exato. né, dentro dos estudos de uma vida mais... Do bem. Uma vida séria. E né? conquistando o quê? Amizades É, espirituais. que protegiam ele. Exatamente. Amizades espirituais e amizades... Tá bom, dá no mesmo espiritual, né, gente? Encarnados e desencarnados. É, Então, vai angariar amigos. Então, com os espíritos bons também. é, Então, quando você conquista uma pessoa porque fez o bem para ela, é sincero, você luta pelo bem daquela pessoa, você está conquistando uma nuvem de testemunhas. é.
E a E mesma você coisa pode se dá errar no como mal. for, você erra humanamente, porque nós erramos. Não só aquele amigo vai ser a seu favor. A família daquela pessoa espiritual, às vezes, intervém É. e fala, tava aberta, boa, errou, mas Deixa pra lá. entenda. É. Porque, sei lá, tava no momento hormonal. Tava naqueles dias. Naquela semana anterior. Que o Japão tá na área. Nossa. É, E sim. aí, os amigos, as pessoas que gostam de você, o que é que elas fazem? Elas tendem a atenuar o seu erro. É indulgência. Porque vê que na maioria das vezes você tá ajudando aquela pessoa. Então aí caiu um dia, porque um dia você estava Às nervosa, vezes, às vezes não é nem entendem diretamente com a pessoa, às vezes é algum desvio que você fez com outra. Aí aquele amigo e aqueles espíritos entram na jogada para interceder por você. Para evidenciar suas qualidades e não seus defeitos. É um grande jogo, se podemos chamar jogo, acho que não. Um grande mecanismo divino da solidariedade. É sim. Olha que é um quebra-cabeça que um necessita do Isso outro. é só o que a gente sabe da inteligência suprema, né? Porque a gente não tem como entender todos os mecanismos de Deus. Mas só esse pouco que a gente da entende solidariedade, já é muito lindo, né? Lei de solidariedade e fraternidade, muito falada onde no Evangelho, né? Mas a gente vai conversar no próximo áudio. Voltei junto com o Fabrício na terceira parte do estudo. E ao vivo, né? E quando às vezes eu tô querendo conversar aqui, aí tô gravando, né? E tô fazendo estudo com eles. Aí eu quero abusar, dou pausa. Vocês não sabem do que estamos falando. Olha. Aí eu falo ao vivo. Depois eu volto de novo na gravação, né? Então vamos voltar aqui para a leitura, que a gente segue o raciocínio dele, né? Durante o sono corporal, ok? Tais perseguidores agem em torno de suas presas, obedecendo, portanto, a ordens de terceiros. Já tínhamos falado, né? Sem que a menor animosidade os impelisse ao ato. Ou seja, Dedé obsedia Dadá, mas não tem nada contra Dadá. Pensa bem. Senão obediência a uma entidade terrena ou invisível, a quem renderão homenagens por quem nutrirão consideração. Olha como a gente tem que ter cuidado com os nossos pedidos, com os nossos desejos, porque no momento de fraqueza, até uma boa pessoa, e eu estou refletindo isso agora, pode chegar e falar assim, fulano, não sei o que, tem antipatia por fulano, e um espírito que gosta de você, que é mais ou menos desavisado e falar, eu vou lá resolver esse negócio. Ele pode ir lá. É sim. Não é? Lógico que vai ter a sua limitação de atuação, vai entrar livre-arbítrio, vai entrar a percepção da pessoa, receptividade da pessoa, óbvio, vai existir vários pontos. Mas até os nossos desejos, o grau de evolução que aquela pessoa tá. Solto no ar, assim. É delicado, eu né? pensei uma coisa aqui agora. E quando a gente vê televisão, por exemplo, e vê um caso de estupro com criança, que eu digo todo estupro é uma coisa horrível, mas com criança é uma coisa muito mais chocante ainda, né? Sim. Sempre em defesa a mulher ou uma criança, mas aí então, num caso desse, quando a gente fala assim, nossa, esse cara, se a pessoa pensa naquele momento, né? Esse cara podia fazer a petse-petse, não? Vários pensam assim. Sim, Aí o que você faz? A cena. Construiu a bomba energética. Você não vê desenho, não, né? Você já viu Eu vejo desenho. Você já viu desenho de Dragon Ball? Sim, já vi. Você lembra do Kamehameha? O Kamehameha que chega Goku. Kamehameha. Você construiu o Kamehameha cheio de ódio e jogou pra pessoa. É fotografia do pensamento.
Vou Aí mostrar. a pessoa nem me conhece mais. Não conhece, mas, Não, mas mas é. recebe o dado, Nesse o dardo momento- mental. Como ele deve, porque ele agiu errado, Sim, mas qual é a aí receptividade dele? alguém que goste dele não vai ter essa. Vai saber que eu pensei isso? Alguém que não goste dele, Que pode não, também. que goste dele. Que goste Vamos dele. supor que ele tem uma mãe Pode. que é morta. Pode. A mãe dele, por exemplo, pode ser um espírito que seja atrasado e que você se vincule com ele energeticamente por causa do campo energético que você emitiu. Ou pode ser que também não se importe porque está tão preocupado com o filho. Ou Ou talvez ela um entenda. espírito avançado né? que entenda que tem um certo avançamento, né? Ô, gente, por que eu tô lá embaixo? Isso é Fabrícia me distraindo. Mas então quer dizer que de qualquer maneira é perigoso a gente pensar assim. Então, você vê, de qualquer maneira, qualquer pensamento mal não é bom. É. Que a fórmula da felicidade pensa sempre bem. É uma educação mental Exato. diária que tem que fazer, né? Com certeza. Olha só. Vocês vão achar na ação dos fluidos sobre ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Vocês lembram disso, né? Sim. Olha. Foi um estudo que a gente fez, né? No GE. Da Gênesis. Aí Marcela disse ali pra gente, daí a importância do orar e vigiar, com certeza. Ah, é. E com certeza, porque aí assim, se você se mantém em oração, você tem pouco espaço para interferências. Pra raiva também. Para interferência, entenda. Você se mantém em oração. Então, a oração, lembra que eu falei que falou foi o Espírito da Verdade da abnegação? Então, você tá em prece. Você tem como objetivo de vida fazer o bem às pessoas, além de você mesmo. Sim. Então, você pensa menos em você, então você já está saindo do campo do egoísmo. Tá focando o seu pensamento, a sua vida de relação Sim. com o outro. Você já está se educando com repetitividade, está aumentando seu campo vibratório, melhorando as suas sintonias. Você está orando, você começa a perder aquela vontade das coisas do mundo. Aquelas coisas do mundo já não tem tanta significação para você, perde o sentido. Aí você mantém aquele padrão vibratório assim, ó. Porque o que acontece? No cotidiano, quando você fica absorvendo, gente, você fica absorvendo conteúdos vários, que é assim, né? A vida de relação. Sim, aí você faz isso. Tava no bem, desci de novo. Subi de novo. Vi televisão. Vi o noticiário. Orei. Caí. Levantei. A gente fica nessa. Ouvi a música que me lembra daquele amor meu do passado. Fiquei com dor de cotovelo. Olhei pro meu marido e fiquei com raiva dele, porque ele tá engordando. Né? E lembrei daquele namorado que eu tinha. Ou daquela namorada que eu tinha. Aí eu fico, ó. Aí eu começo a achar que minha vida é amarga. Aí eu vejo na novela o pessoal bonito, com a cara, uma pele linda, feliz da vida, beijando na boca, não tem problema. Aí eu olho pra minha de novo, a pia de prato enturrada de prato pra eu lavar, menino chorando. Um emprego que tá me fazendo enlouquecer. A pessoa, o que é que ela faz? Em tilt. Você entende? Porque não cultivou a vibração. Mas porque a vida comum é essa. A pessoa não fica... Absorve aqui, absorve ali. Aí tem um problema afetivo de casal, muitas vezes. Problema X. Aí, hoje eu vou ver televisão. Aí vai assistir o quê? Como é o nome daquele filme que bombou aí na televisão? Não sei o que, Grídio. Como era o nome? 50 esfumaturas de grídio. 50... Como é, 50 gente? tons de cinza. Era. Aí assiste aqueles negócios. Aí começa a mexer com os negócios aqui dentro. Aí olha de novo pro marido. Aí Mas fica com aí raiva Marcela dele. escreveu orar e vigiar. Se você tá muito orando e vigiando, aquilo ali não te... Não, Igual mas não a é isso que eu tô lhe música, falando. Aquilo ali não te interessa, A não vida, te incomoda a vida mais. comum. Mas você já não vai nem querer ver. Por quê? Se você tá orando e vigiando, você tá aqui. Que a gente falou ontem da música, lembra? Você vai estar aqui. Se você tá aqui,
Até não te vem, não vem em você e diz assim, vou assistir esse filme. Ai, que negócio. Aí lá vem, são as paixões. Entendeu? Mas é o que eu te não falei, vem pra vocês. É ontem que a gente estava conversando sobre a pessoa pensar que a gente está ficando fanático, né? Não entende. E não é fanatismo, é porque você já mudou de vibe, né? É de Como vibe. diz. E viva a Fabiana. Orar e vigiar é justamente isso. Por que vigiai? Porque se você está atento, vigiar não é ficar atento, você já sabe discernir joio do trigo e falar, eu não vou assistir isso, não vou ouvir isso, Deus me livre. Você já nem gosta mais de assistir, Não, né? porque sua vibração tá melhorada. Aí você gosta Perde do que é o bom. sentido, mas Você sabe onde é que perde. você entende perfeitamente essa conversa? E aí eu convido vocês para dar uma olhadinha. Lá no Obras Póstumas, Kardec faz assim, ó, teoria da música. Teoria da música, que é a música celestial. E ele faz toda uma comparação. Porque para ele falar aquilo, ele tem que desdobrar o raciocínio daqui. E o belo, o bonito, não vai estar nas coisas que atiçam em você as más paixões. Porque se o cômpito... Como sensualismo. Exato. Tudo. Se o cômpito do espiritismo... o papel do espiritismo é nos espiritualizar para que a gente se desmaterialize. As situações que cultivam as más paixões me ligam à terra. Claro. Né? Então, a Marcela tinha colocado ali pra gente. Verdade, você seleciona as coisas, a melhor coisa, né? Sim. Porque você já tá num gosto educativo. Porque isso é questão de educação. Por exemplo, o que não sente prazer. o que é que a razão faz? A razão dá instrução, né? Você tá instruído. Não é verdade? Se instruiu. Você se ferramentalizou para agir numa coisa X. Então, a fé raciocinada é isso. Você consegue compreender o porquê que você tem que agir bem. Que é pro seu próprio bem-estar. Então, domar as más paixões é ter, em italiano seria a consapevolezza, a consciência de que a situação A, B, C, D vai te dar mais mal-estar do que bem-estar. Que vai mais, por mais que seja uma coisa que você goste, que lhe dê prazer humano, você já sabe racionalmente que aquele prazer humano lhe causa mais prejuízo na sua contabilidade espiritual. Né? Aí Mas você também, aqui faz o quê? Mas também Evita. depois de estudar, você chega numa sintonia que você já não sente mesmo vontade. Ali, porque você já conseguiu dar o passo da modificação. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Olha, Meg, beijo, bem-vinda. Bom dia, Meg. Eu tô com visita, Meg, aqui, ó. Você chega a um ponto que você, pelo fato educativo repetitivo, você já não tem mais necessidade. tudo No Livro dos repetição, Espíritos, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito curiosa que fala assim, Kardec, né? E a fulano que faz o bem premeditado? Tipo uma galerinha, né? Assim, de uma terceira revelação, chamada espíritas. Como é que é? Os espíritas que fazem assim, eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou ganhar bônus hora. Não é? É sim. A turminha do bem. Faz o bem premeditado. Kardec não é besta, ele perguntou. E aí, não tá valendo? Igual a gente. Aí os espíritos falam assim, ora, a pessoa tem que fazer o bem pelo bem. Mas aquele que já faz o bem por fazer, já naquele trecho ali, ele já concluiu o crescimento. Então fala, o quê? É aquilo que você falou dos espíritos de segunda ordem, né? Que já fazem assim, automático o bem, né? Porque é o primeiro pensamento que vem neles. É igual não gostar de música, como você falou. Aquele tipo de música. Naquele X que já faz por fazer. Então ele diz, o que não faz ainda, tem tudo o que fazer ainda. Tá tudo para começar. O que já combate as suas más paixões é uma grande vitória. Então, mesmo que faça querendo, tipo, que nada, eu vou deixar esse caminho X, porque eu tô me atrasando. Eu vou fazer o bem porque eu quero meu bônus hora, tá valendo. É porque fez sempre o bem. Fez sempre o bem. Alguém foi beneficiado. Porque o objetivo dele é a conquista espiritual, não é a conquista do mundo.
É. Então tá valendo. E o Exato. que já faz por fazer, já tá com o serviço feito, né? É. Já tá com o serviço feito. Sobre a fotografia do pensamento, que eu ia trazer para vocês, tá na Gênese, no capítulo 14 da Gênese, e são os itens 13 em diante. Eu vou ler justamente o trechinho que nos serve sobre essa coisa do Kamehameha, Dragon Ball. Ah, tá. Vamos e lá. depois... Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele usava, habituado a usar. Um avarento manusear o espírito, né? Um avarento manuseará o ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme, que ele construiu. É. Um fumante o seu cachimbo. Um lavrador o seu arado e seus bois. Até os bois. É. Uma mulher velha, sua roca. Para o espírito, que é também fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes. Para ele é real. No estado material, para o espírito vivo. Sendo o fluido o veículo do pensamento, este atua sobre o fluido como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento. Como o ar nos traz o som. Para você estar ouvindo minha voz aqui, tem que ter ar. É. Senão você não ouviria. Então, o seu pensamento me vem trazido pelo fluido até a mim. E isso em todos os casos, porque aí é neutro. É a qualidade do pensamento é que vai dar o colorido. Se é um pensamento bom, se é um pensamento ruim, se é a intenção. É o que dá a qualidade, né? Mais pra frente. Porque o pensamento é a intenção materializada, né? Ou não? Não, é a intenção. Você teve a intenção de fazer uma coisa. Porque o pensamento, entenda, o pensamento, ele não tem uma roupa ainda. A roupa vai ser aquilo que você vai criar. Ou você transforma ele em palavras, ou você transforma ele em imagens. Quando a gente está pensando em fazer alguma coisa. Transforma em imagem. Na verdade, você vai transformando em imagem. Por ou exemplo, quando você está orando também. Também, né? óbvio. Você pensa que você está pensando que aquela oração deveria chegar àquela pessoa e curar. Quando você faz uma visualização para outra pessoa. Visualização, que você constrói a cena. É real aqui, ó. Tá no livro da Gênesis. Tá? Mas a gente vai nós falaremos desse assunto no próximo. Voltando no nosso quarto estudo, a Fabrícia vai falar aqui pra gente. Diz, Fábio. Tem uma série, né, que chama Real, do Netflix, que quer dizer Guarigione. Cura, Então, essa série tem um senhor que falou que ele caiu, né? Ele teve um acidente na bicicleta e ele nunca mais poderia andar, o médico disse. Ele fazia visualizações construindo cada costela dele, colocando tem uns gominhos, né? Tipo assim, como se fossem uns gominhos. Ele foi construindo mentalmente cada uma e colocando tudo certinho até construir ela perfeita. É mole. E quando ele conseguiu fazer isso, ele começou a notar que os movimentos estavam voltando. E hoje ele já caminha e tudo para, né, assim, contradizendo a ciência, né? Aí, assim, se a gente for especular, né, lá na questão reencarnatória, né, Andréia? Vai saber, né, o que estava programado. Se era expiação, porque tem se era uma prova, junto, né? O poder energético suou de fazer isso. Ele conseguiu melhorar a parte de andar. Às vezes uma pessoa melhoraria muito de menos, entendeu? Porque isso depende de caso a caso, individualmente, do poder de ação. Vocês lembram quando falávamos da fatalidade? Sobre o móvel da fatalidade,
O móvel da fatalidade é que é sobre o determinismo das coisas, né? Você vai determinar uma certa situação. Aquela pessoa que tem uma expiação, aquela outra que tem uma prova, e aquela outra que é ocasional por via do planeta. Seu planeta é inferior, de provas e expiações. Então você pode pisar no buraco, porque o seu planeta é de provas e expiações e o político larapiou a verba né, do asfalto, e você estava andando com sua cara para cima, distraído também, picou o pé lá dentro do buraco, quebrou o dedo. Meg está perguntando como se pode melhorar se estivesse na programação dele. Como se pode melhorar se estivesse na programação dele? Ele especificamente deveria ter, primeiro, um tipo de controle energético. É uma evolução. A intuição para isso. Sim, esse controle é da evolução. Claro, ele tem uma evolução, trouxe por intuição. Por mais que uma pessoa ela vai estudar aqui e acolá, ela vai rememorizar aquilo que ela conhece, não é verdade? Muita coisa. Sim. Outros aprendem naquele momento. E as intuições que tinha Sócrates, né? Exato. Então tinha aquela predisposição. Então ele melhorou. Um outro, era isso que eu ia puxar o fio da fatalidade, né? Um outro, muitas vezes não iria conseguir andar, mas já ia melhorar o seu bem-estar, a alegria de viver. É lógico, porque se ele ia reconstruir o lado positivo. Agora, sobre a fatalidade que eu estava dando exemplo da pessoa meter o pé no buraco e quebrar seu dedo. Aquele que tivesse passar por uma prova, vamos supor, às vezes aquele dedo quebrado, a pessoa vai levar 3 anos para consertar o dedo, aí o dedo não conserta, aí o gesso não dá certo, aí o médico não é bom, aí através do dedo quebrado se descobre que um problema não era de dedo, era osteoporose, aí o outro não era osteoporose, era câncer mesmo, que estava no e morreu. Aí um faz, meu Deus, começou do dedo quebrado, não é verdade? Um outro poderia passar pelo mesmo problema e reclamar, resmungar, maldizer a Deus, tá espiando. E o primeiro, que quebrou o dedo no mesmo buraco, a mesma situação, pode simplesmente chegar lá, botar um gesso, 40 dias tá bom de novo. Novinho, nem parece que quebrou. Então são as adversidades do planeta. Tudo individual também. Tudo individual. Então, o planeta Terra, porque é um planeta inferior, onde moram espíritos inferiores, hello, muito prazer, podem acontecer questões que é a predisposição do planeta. Mas aí, no móvel da fatalidade ele vai falar disso. Igual essa pergunta da Meg, né? No caso aí também pode ser que ele tinha merecimento também, né? Que ele tinha que passar só por um período, assim, não... Sim, porque o merecimento... Não toda a vida. Exato, o merecimento está em relativo à prova. Porque quando a gente fala merecimento, observe, significa que um merece e outro não. E ele está favorecido por Deus e o outro não tá. O merecimento aí não seria por Deus escolher. Seria pelo que já conquistou. Pelo que ele já conquistou e porque aquela coisa não é para ir mais adiante. Igual o cara que quebrou o dedo do pé, em 40 dias tá bom. E o outro teve um corte e morreu. A mesma coisa, 3 pessoas. E até 3, né? 3. Quebraram o dedo no mesmo lugar. 40 dias ficou bom, nem parece, passou um ano e nem lembra, quebrou o dedo naquele buraco. Esse, pelas adversidades do planeta, né? Reclamou, meu problema. Ficou doente, piorou, maldisse tudo. Você, expiação. E um outro também, que aquilo pode ser, a prova, ele não reclama nada, se lenhou, aquele dedo dele... levou até a morte final. Aí você consegue perceber as nuances, entenda, disso aí. Então pode ser que diga, você vai ter um problema X. Você vai precisar passar por essa experiência. Aproveita-se a experiência e dá um ensinamento expansivo para outras pessoas. Então o espírito, ele evolui
no conhecimento, porque ele fez experiência, ele adquiriu experiência, e ao mesmo tempo, ele com dividindo a experiência, ele dá um testemunho do bem para o outro. E salda uma dívida também. Poderia ter saudado uma dívida, poderia também não ter uma dívida. É. Não é dito que é sempre uma dívida. É. Eis a diferença, tá lá no Evangelho, né? Como é que você percebe. Tanto que no Evangelho diz assim, claro que determinadas provas também pode ser expiação. Só que demonstra, o não resmungar da pessoa, demonstra a boa resolução dela. São aqueles casos que a pessoa sabe, olha, eu sei que eu tenho uma falha X, que eu tenho que pagar. É. Ok, então eu vou passar por esse problema assim, assim, assim. Tá, então ela já sabe que aquilo serve de prova, serve de expiação porque ela tá pagando, mas ela encara na boa. É. É sim. O próprio Evangelho diz isso. O capítulo que ele vai desdobrar isso para você. Ele fala, um indício de uma grande expiação é o resmungo da pessoa. É. A rebeldia é um indício De uma grande expiação. e imposta. Imposta, né? Tipo assim, ó, que você não tem condição de escolher, E vai. vai assim mesmo. É. Porque se você escolher, você não tem condição. A Marcela diz, a forma como cada um passa com resignação e revolta é um indício, né? É. Porque o espírito que, olhando para a parte espiritual, já tá lá no mundo espiritual, o que é que acontece? Quando ele tem a boa resolução, vamos, e ele interiorizou bem aquilo ali, ele não tem revolta. Ele intui dentro dele, aí vem entrar várias circunstâncias, né? Além dele intuir que tem uma escolha, ele automaticamente tem uma vibração melhor. Se ele não se revolta contra Deus e tem uma vibração melhor, ele tem companhias espirituais melhores. O seu espírito protetor consegue atuar melhor Que vão nele. ajudando ele A suportar compreender melhor mais ainda. Exatamente. Tem uma comunicação, se vocês lembram. Só alegria, né? Porque se ele tem essa vibração melhor, tem companhias melhores, ele sofre menos. Sofre muito Mesmo menos. que você veja, a pessoa, coitada, tá sofrendo, mas talvez ela não esteja sofrendo tanto como você. Como você. pensa. A prospectiva, né? Como é que chama? Prospectiva? É. Da situação. Tem um caso do Céu e Inferno que nós estudamos no GE, vocês vão lembrar, quando estudávamos o Céu e Inferno, de uma expiação terrestre. Nós vamos chegar ainda no italiano de novo, né? Que a menininha tinha um sofrimento atroz mesmo. E ela dizia assim, e foi meu anjo da guarda que me esteve do lado, que me dava o bálsamo. O espírito Mas intervinha. não é o menino número 4? Era o menino? Que era todo contorcido. Era uma mocinha, eu acho, uma mocinha. Ah, porque ele era tão resignado também. Não, esse era outro, não. É a mocinha, que ela estava no leito, sofrendo. E ela disse que o espírito que fazia, conseguia atuar nela, aí ele dava passe. Que Aí gracinha, ela não tinha. melhorava a dor, tirava ela do corpo no momento de emancipação e ficava com ela. Então, Para quem estava de fora, ela estava sofrendo horrores. mas pra ela não. Mas ela estava extremamente sob cuidados dos espíritos. E serena, né? E serena, muito mais serena, obviamente. Então, gente, Que bom. Vamos que a gente concluir nosso pode contar estudo. com esses cuidados, né? e olha, ter a receptividade para os cuidados. Porque os espíritos inferiores, eles forçam a barra, eles não respeitam o seu livre-arbítrio. O obsessor não respeita o livre-arbítrio seu. Mas espíritos bons respeitam o teu livre-arbítrio. Com o nosso mentor, né? Exato. As preces, o petitório, eu concluo esse estudo assim. As preces é uma autorização que você dá a Deus e aos espíritos para intervir na sua vida. Então, orai e vigiai, porque, meu Deus, pelo amor de Deus, intervém, porque eu não estou dando conta. Porque Deus é tão perfeito, os espíritos respeitando a Deus, esperam primeiro Que é um ato de humildade o ato também. de humildade, é a primeira coisa, ato de humildade. E você diz assim, ó, tô dando conta, eu pensei que eu dava. Não tenho força. Joguei a toalha, sujou. Eu pensei que eu dava conta, mas eu não tô dando. Então façam alguma coisa. E nunca
será negado para nós a intervenção de Deus. E os cuidados nunca. Porque olha o que o Espírito de Verdade nos diz, né? No capítulo Consolador. Então vamos concluir o nosso estudo com uma prece. Agora você não pode dizer não faça uma prece. Não é? Olha só, peguei agora ela. Olha só, tá bom. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse estudo, por aprender as suas leis. Pedimos aos Espíritos que nos acompanhem no nosso dia a dia, que nos ajude a lembrar esses ensinamentos todos os dias, para que sejamos espíritas todos os dias, em todos os momentos. Não somente no momento de estudar, não somente nos momentos que estamos reunidos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Meninas, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada à nossa Fábio que veio, né, para estar conosco. E nós, Fabrícia, foi a Fabrícia. E nós nos falaremos durante todo o percurso de estudo. Percurso não se fala em português. Todo percurso. Toda a trajetória. Toda a trajetória de estudos do GE Francisco de Assis, porque o dia tá só no começo. A Marcelinha tá lá no estudo. Já ouvi, viu, Mar? Daqui para mais tarde eu vou comentar. Beijo, gente. Tchau. Beijo, muito obrigada. gente. Tchau.